Olá, oi pessoal, tudo bem? E aí, E aí, Pedro? pessoal, tudo bom? E aí, Jô? Tudo. Então, pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouco de asma, tá? Vai ser um apertado, porque é um tema grande, né, para a gente discutir em 30 minutos, mas a ideia é trazer os pontos principais, tá? Show. Então, Pedro, começa aí se apresentando, né, para o pessoal. Não, eu sou só escada aqui, Jô. Quem vai brilhar é você, tá? O meu nome é Pedro Magno, sou um dos membros do TDC que está fazendo o módulo aqui de pneumo, mas hoje aqui a ideia é falar de asma, né, Jô? Exato. Então, eu sou Então, membro do TAD Clinicagem, né, que é nosso portal de clínica médica, que tem várias redes sociais, vocês podem procurar, tem alguns links disponíveis para vocês na nossa tela. Eu sou especialista em medicina interna e atualmente faço complementação em medicina hospitalar. Então, já que se vocês já sabem que a gente vai falar sobre asma, eu trouxe uma divisão aqui dos principais pontos que a gente vai abordar hoje, que são aspectos massa. gerais de definição, diagnóstico, avaliação do controle de sintomas, tratamento ambulatorial e um pouquinho sobre asma exacerbada, tá? Maravilha. Aí, Pedro, para a gente não perder o nosso costume, né? Eu trouxe logo de início o caso clínico. Show, ótimo. Acho que a gente consegue fazer alguns paralelos, né? Então, ó, Sim. hoje aqui você trouxe a Beatriz, 18 anos de idade, procura atendimento por crise de tosse seca, falta de ar e dor na região pré-esternal que piora com a tosse, principalmente pela manhã, né? Aí tem um viés, a gente está numa aula de asma, tá escrito no slide de asma, né? Mas Com tudo bem. certeza. As crises ocorrem 3 vezes por mês nos últimos 4 meses, nega crise noturna, relata dificuldade para praticar exercícios na época dos sintomas. Nega tabagismo, nega etilismo e refere alergia de pele. No exame clínico, ela está com a frequência cardíaca ok, né, 89, frequência respiratória também normal, 14, saturando bem, 98, e uma pressão arterial de 122 por 68. A febril e o exame ok, né, sinais vitais ok e sem alteração no exame físico, né, Jô? Exato. Mas a ideia aqui é realmente ser um caso assim bem típico para a gente poder, né, fazer toda construir nossa linha de raciocínio. Então, é um paciente jovem que a gente vai agora entender como é que a gente vai definir, né, essa condição. Então, a asma é uma doença obstrutiva das vias aéreas com limitação do fluxo e o grande diferencial aqui é que é potencialmente reversível, que é o que difere do DPOC. Como a gente está fazendo aula especificamente para Portugal, então eu trouxe dados aí, né, dados locais. Massa, massa, massa. Então, lá, a prevalência de asma entre 6 e 7 anos é de 11%, e essa prevalência vai caindo ao longo das faixas etárias, chegando a 5,2 entre 20 e 44 anos. Como a Tá, gente sabe, né, é uma doença que tem 2 picos de incidência, realmente mais comum na infância, mas ela pode persistir na idade adulta, que é o que a gente vai abordar agora, né? beleza. E atualmente tem mais de 600 mil portugueses que sofrem de asma, então não é à toa que a gente vai discutir isso hoje. Top. Dados Tá. personalizados aqui, massa. Exato. Então, falando um pouco do diagnóstico. Pedro falou bem, né, da clínica da nossa paciente e o que é que seria esperado para ela, né? Além da tríade clássica, que é sibilância, dispneia e tosse, a gente também tem o desconforto ou a pressão torácica e, no geral, os sintomas pioram à noite ou no início da manhã. A nossa paciente, ela tinha sua pressão torácica, piorava de manhã também, né? Legal. Exato, a tosse, né? E tinha aquela descrevia como falta de ar, então ela também tinha dispneia. Perfeito. Só que isso não era suficiente, isso não é suficiente só a clínica para a gente definir, né, dar esse diagnóstico de asma. Então a gente precisa associar com um método que mostre a obstrução intermitente do fluxo respiratório ou alguma coisa que mostre, né, que comprove essa variabilidade da função pulmonar. E aí, né, existem alguns meios de a gente conseguir ver essa variabilidade de função pulmonar. A mais conhecida é a espirometria, no qual a gente tem a prova bronquidilatadora positiva, e aqui, como principal referência é o GINA, né, que é um consórcio internacional de estudos da asma, esses valores de corte são retirados de lá, que é um VF1 maior que 200 ml e maior que 12% de variação após o bronquidilatador. Então, faço espirometria, vou ter a medida pré-bronquidilatador, pós-bronquidilatador, e quando presente essas variações, eu digo que tem uma variabilidade, é uma prova bronquidilatadora positiva, é compatível com asma. Acho que é por isso que você bota naquele slide lá no começo a definição, né? Que é uma doença que é variável, né? Ela tem essa variabilidade. Então, eu quero ver se nos exames mostram isso, né? Perfeito. Exatamente. E aí, claro, a espirometria é um excelente exame para conseguir ver isso, mas existem algumas outras condições e alguns outros meios de a gente conseguir avaliar sem ser dessa forma. Então, a broncoprovocação é uma delas. E Tá. quando a gente vai usar esse teste de broncoprovocação?
principalmente no paciente que tem a asma induzida por exercício ou uma asma que é sazonal. Na época do ano específica, é que o paciente começa a ter sintomas. Uhum. Que Tem não como adianta fazer. fazer a espirometria sem ela estar fazendo exercício e sem ela estar no período de sintomas. A espirometria não vai mostrar nada, né? Exatamente, Pedro, até porque a espirometria normal, ela não exclui diagnóstico de asma quando a sua clínica é muito sugestiva e é muito exuberante, né? Sim. E aí, o que é que ele faz esse teste? Pode ser por exercício físico, né? Obviamente, Tá. né? Sob supervisão, porque a gente tem que identificar essa variabilidade de função pulmonar. Ou pode ser com medicação, aí pode ser metacolina ou histamina. O ponto da metacolina é que quando o teste é negativo, ele tem um alto valor preditivo negativo para asma. Então, eu consigo descartar essa possibilidade com esse teste Show. específico. Isso com muita vigilância, né, Ju? Eu Exato. tô querendo cutucar a onça aqui, né? É isso que eu tô fazendo. Eu tô Exatamente. querendo eu quero provocar a asma. Então eu tenho que estar já preparado para reverter se caso ficar grave, né? Exato. Então, não é nossa, né, é uma das melhores opções. Então, como principal segunda opção aqui, vem o PicFlow, que é esse aparelhinho aqui que está aparecendo na tela para vocês, tá? Top. Ele é disponível nas farmácias no geral, tem essas doses, ele consegue definir, né, qual é o valor, e o paciente vai soprar nesse bocal, e no momento que ele sopra, vai ter essa marcação de volume, e com essa marcação ele vai anotar esses valores e vai fazer um cálculo. Como é esse cálculo? Ele vai pegar o maior valor do dia, menos o menor valor do dia, ou seja, tem que aferir duas vezes, no geral, pela manhã e no início da noite, que é o momento de piora, não é à toa que são esses períodos. E ele vai dividir pela média desses valores. Então, ele vai fazer esse cálculo e depois transformar em uma porcentagem. E quando tem uma variação maior do que 10%, já é sugestiva de uma via aérea aí que é mais, né, broncorresponsiva, e uma variação maior do que 20% já é muito consistente com asma. A nossa paciente que tinha piores sintomas de manhã, por exemplo, de manhã ia dar baixo, de noite ia dar alto. Essa variação muito grande falaria a favor de asma, né? Exatamente. E aí, o ideal é que o Gina orienta é fazer por pelo menos uma semana essa avaliação diária e, Tá, idealmente, por duas, para você conseguir ver como é que está o padrão daquele paciente, massa. tá? E, por fim, que aí é uma condição que vai depender muito da gravidade, quão sintomático o paciente vai se apresentar, é você iniciar o tratamento empírico mesmo, porque ele está muito sintomático, tendo muito prejuízo da qualidade de vida, e aí depois você vai fazer uma prova de função depois dessas 4 semanas de tratamento empírico, porque Tá. está tão ruim, né, com qualidade de vida tão baixa, que você trata e depois vai realmente avaliar com um teste mais específico. Show de bola. Show? Maravilha. Pronto. Então, dito esses testes, nós vamos pensar em fatores que podem piorar essa condição, né? Piorar a asma. O mais famoso de todas, infecções virais, e agora foi uma das maiores discussões, foi a infecção por SARS-CoV-2, né? O COVID. Uhum. Mas não só ela, qualquer vírus respiratório pode descompensar a asma. E aí vem alérgenos ambientais, mudanças climáticas, o tabagismo, que é a condição que a gente precisa sempre abordar, e quando existente, o paciente idealmente tem que cessar o tabagismo. Tá. Exercício físico, né, que é uma condição que a gente já falou, que pode ser até um estímulo específico. E Uhum. Pedro, essa última aí é a que é mais assim, Meu Deus. questionável, mas o Gina fala, Tá. tá? Risada, risada. Exato. Ou estresse emocional podem ser suficientes para desencadear uma compressão, uma broncoconstrição. Então, é uma Tem um coisa meio que. termo, então, né? Você não pode nem rir demais e nem se estressar demais. É isso, né? Exato, ter Tá, esses cuidados. tá, beleza. Então, fechado esse tópico agora do diagnóstico, né, que a gente vai ter que solicitar para a Beatriz, que a nossa paciente chegou aí nesse consulta ambulatorial, a gente vai passar para avaliar o controle de sintoma, né, para Tá. saber como a gente vai diferenciar nosso paciente, se está bem controlado, parcialmente controlado, se está descontrolado. Então, E aí tem faço o quatro. diagnóstico de asma, depois eu vou. Beleza, tenho asma. Agora eu tenho que saber se ela tá controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Exato. E Tá. aí tem 4 perguntas que eu posso fazer, sem nenhum exame complementar, para eu conseguir classificar esse paciente. E aí essa avaliação é considerando as últimas 4 semanas. Então, é se Beleza. ela tem algum sintoma diurno, pelo menos 2 ou mais vezes por semana, Tá. se acorda durante a noite devido à asma, né, os sintomas de asma, se precisa de uso de beta-agonista de curta ação
pelo menos 2 vezes por semana, e se tem alguma limitação da atividade devido à asma. Beleza. A nossa paciente, por exemplo, ela tem sintomas ela teve 3 sintomas por mês nos últimos 4 meses. Então tá bem esporádico, né? Não tá sendo 2 por semana, como tá falando aí. Ela não tem sintomas noturnos, ela não usa ainda um beta-agonista, mas eu acho que o único que ela vai pontuar aí vai ser que ela de fato não consegue fazer suas atividades de exercício físico por causa dos sintomas, né? Acho que ela vai pontuar então um ponto aí, né, Ju? Isso, então ela viria para um parcialmente controlado, né? Realmente é um Tá, paciente que não tem diagnóstico, não tem né, nenhum resgate ainda, e aí é esperado que ela tenha um pouco mais sintomas à medida que a gente for compensando ela e ela melhore, né? tá. Gradativamente. Mas além desse questionário, que é um questionário né, que usa basicamente a nossa anamnese para conseguir definir essa classificação, existem mais outros dois. O primeiro deles, o ACQ, o questionário de controle da asma. E aí tá pequenininho, pessoal, mas vocês podem encontrar esse questionário disponível na internet, tem vários sites que vocês vão achar essas perguntas. Mas a ideia deles é que são 7 perguntas, aqui são as primeiras 4 e o restante está aqui, a última até a 7ª. E o ponto é tentar quantificar esse grau de descompensação do paciente. Tá. Então, eu vou considerar basicamente as mesmas perguntas que eu considerei anteriormente na GINA: piora dos sintomas, se acorda durante a noite, se tem alguma limitação da atividade, se tem dispneia. E aqui, quanto mais descompensado, maior a pontuação. Então, pontuações altas falam a favor de pior controle de doença. Tá bem. Só que ele considera aqui o VF1, né, como o último ponto, o último critério de avaliação. Mas já existem adaptações do ACQ para ser o ACQ de 6 perguntas, digo, que é sem o VF1, sem o valor do VF1, e um Perfeito. ACQ também com 5 perguntas, que você vai reduzindo essa avaliação. Na comparação ficou mais complicado esse daí, né? Parece mais longo, mas acho que ele permaneriza, ele deixa mais claro os itens, né? Ele dá a pontuação. Lá é 0 a 4 e ponto final, né? O anterior, Exato. né? Tá. E aí, pensando nisso, veio o ACT, que é um teste de controle de asma, que, Tá. novamente, é muito semelhante a tudo que a gente já sabe, aquelas 4 perguntinhas que são importantes para definir controle. Só que Certo. aqui, ele também vai ver 4 semanas, assim como o GINA, e uma diferencial do ACQ, do questionário de controle de asma, é que ele vai ver só na última semana, né? Então, o ACQ é a última semana, o ACT são as últimas 4 semanas. Beleza. E aí eu vou Fechou. também fazer a pontuação, e aqui, diferente do ACQ, quanto maior a pontuação, melhor é o controle de doença. Tá, Tá? aqui é o contrário. Muito ponto é bom, né? É o primeiro que Isso, é assim. Ok. exato. Mas qual é o grande ponto desses scores? Eu consegui acompanhar, né, quantificar a sintomatologia do meu paciente e saber, à medida que eu vou abordando, se ele está melhorando ou se ele está piorando, de uma forma um pouco mais objetiva, né? Ok. Ótimo. Passado disso, dessa avaliação de controle de sintomas, dentro ainda dessa investigação inicial, e uma coisa que a gente vai precisar perguntar para a Beatriz, ou qualquer outro paciente com asma, são os fatores de pior prognóstico. Porque aqui vão entrar também condições de quem está fazendo o tratamento atual e condições externas, né? Então, o primeiro deles é o uso frequente de broncodilatador de curtação, beta-agonista de curta, de resgate, ou uso inadequado de corticoide inalatório. Já se sabe que o uso muito frequente ou o uso isolado do broncodilatador de curtação, ele vai estar associado com o maior número de exacerbações. Então, eu vou deixar meu paciente um pouco mais descoberto, com menos controle da sua condição de base. E o mesmo vale para o uso inadequado de corticoide inalatório. Pode ser que ele não esteja adequadamente tratado e por isso ele está tendo esse uso excessivo, ou mesmo uma coisa que é importante em todo o cuidado desse paciente, se ele está tendo, se o uso do dispositivo está correto. Perfeito. Esse Tá? aqui eu acho bem contrassenso, sabe, João? A primeira vez que eu vi usar muita bombinha piora a longo prazo. Você alivia agora o sintoma do paciente, mas a longo prazo vai ficar cada vez mais difícil de controlar. Então é orientar o Exato. paciente o uso correto e até vai ter uma outras coisas que você vai falar de tratamento, né? Exato. E aí, em relação a causas outras, né, externas, tem as exposições, que é exposições contínuas, principalmente ao tabagismo. É um fator que vai estar ali continuamente, né, estimulando essa via aérea que já é muito broncorresponsiva, então pode levar a exacerbações mais frequentes.
tá? A gestação, Pedro, é uma regra bem engraçada e eu coloquei aqui, apesar de a gente falar muito mais, né, do nosso paciente aí fora desse período, não é o nosso perfil de cuidado, né, a Sim. gestante, mas é importante te lembrar que um terço desses pacientes melhoram, né, durante a gestação, melhoram do controle da asma, um terço pioram e um terço vão ficar estáveis. O problema é que esse um terço que piora, ele tem restrição do crescimento uterino, risco de pré-eclâmpsia para a mãe. Então, se é uma paciente como a Beatriz, que está em idade fértil, é uma coisa que a gente precisa estar atento. E se ela engravida durante esse tratamento, a gente tem que saber que isso pode ser um fator de pior prognóstico. Fechou. Beleza, tem que Fechou? ficar de olho então. O Isso. que mais? Presença de outras comorbidades, e aí principalmente refluxo, gastroesofágico, rinite alérgica, alterações de pele, como atopia, que é o caso da Beatriz, porque podem ser condições que, se não bem compensadas, vão descompensar, né? Vão trazer intercorrências, e isso pode ser um estímulo suficiente para uma crise asmática. E aí, por fim, pacientes já tiveram intubação prévia ou necessidade de internação em terapia intensiva, ou seja, foi uma exacerbação tão grave que internou, ou que foi uma exacerbação grave, que não chegou aí para UTI nem intubar, mas precisou internar no hospital ou ficar ali na observação por mais de 24 horas, é sinal que esse paciente pode ter aí um prognóstico pior, precisar de um tratamento mais intensivo. Esse paciente acabou de ganhar uma estrelinha, né? Porque essa asma já deu ruim uma vez, pode dar ruim outras vezes, né? Então ele ficou tudo bem, mas a próxima vez pode ser pior. Então esse paciente acaba de ganhar uma estrelinha aí pro resto da vida, a gente vai ter que ficar de olho, né? Exatamente. E aí, passando para o próximo passo, o tratamento. Aqui eu trouxe essa espiral, que também é do Gina, que eu queria Uhum. reforçar principalmente checar a aderência e técnica dos dispositivos inalatórios, que é uma coisa que é difícil. Os dispositivos não são fáceis de ser utilizados, principalmente numa população que não tem muito acesso ou que também tem um nível de escolaridade menor. É mais complexo. Até para a gente é difícil alguns dispositivos que têm 3.000 passos para você conseguir montar e usar inicialmente. Então, tem que ter esse cuidado em toda consulta. Certo. Tá? E lembrar sempre das estratégias não farmacológicas, que aí dentro dessas estratégias, que seriam os fatores ambientais, né, a gente tem que questionar os gatilhos e fornecer sempre estratégias para diminuir essa exposição. E aí, dentre esses gatilhos, os principais são tabagismo, como a gente já falou, exposição ocupacional e medicações ou aditivos alimentares. Que aqui, o ideal é ter aqueles testes cutâneos de alergia para a gente poder identificar adequadamente e saber, né, orientar o nosso paciente. Maravilha, Ju. Maravilha. É uma coisa que Aí, volta e meia Pedro, é negligenciada, a gente pensa muito em remédio, mas não controlando isso, você vai ficar só colocando o remédio e não vai melhorar o resto, né? exato. Então, tá lá dentro dessa nossa condição de tratamento. E aí Perfeito. sim, chegamos no tratamento farmacológico. Acho que é o que todo mundo está assim, esperando e quer saber, que é onde tem muitas dúvidas, né, nessa condição. Fechou. Essa tabela é do Gina, então está disponível para todo mundo nessa referência. E Certo. achei interessante que o Gina fez essa divisão entre tratamento preferencial, né, e o alternativo. Onde é que está a principal diferença aí, né, Pedro? Acho que você já deve estar aí, já ouviu muito desse burburinho, que foi essa maior mudança que foi aqui. Step 1, 2 do tratamento preferencial atual versus o tratamento alternativo, que era o que a gente via anteriormente, né? O que eu tinha quando eu saí da faculdade, assim, era assim, o paciente no step 1 vai usar o beta 2 quando precisar, não vai precisar de corticoide. Aqui, pelo que eu vi, os dois cantos, tanto em cima quanto embaixo, tem corticoide desde o início, né? Essa é a grande Exato, mudança, né, João? exato. E você entende por que que surgiu essa mudança? Eu acho que a ideia remete àquilo que você tinha mencionado, né? Usar beta 2 demais, a longo prazo acaba piorando, né? Será que eu não consigo Exato. controlar com outro jeito esse paciente? E como é uma doença inflamatória, né? O corticoide tende a ajudar, né? Exato. E foram vários trabalhos que saíram nessa linha, né, tentando entender o benefício do corticoide nesse paciente, no paciente com asma. E de 2018 para cá, várias coisas foram publicadas, mas tem dois, acho que mais importantes aí nesse contexto, que foi o Sigma 1 e o Sigma 2, né? Foi a continuação. E lá eles viram que realmente o corticoide inalatório tem um benefício em reduzir a exacerbação. Trabalhos seguintes mostraram que eles têm um papel até equivalente em controle de sintomas quando comparado ao beta-agonista de curta.
o sigma não viu tanto essa diferença, mas você controlar a exacerbação no paciente que tem o risco e que a gente não consegue prever se essa exacerbação vai ser leve ou vai ser grave, é muito importante. E, além disso, tem também o fato de que quando a gente começa o corticoide inalatório fixo aqui no STEP 2, que é esse tratamento aqui alternativo, é um paciente que vai ficar longos períodos da vida, né? Aí, por um tempo indeterminado, exposto a corticoide. E apesar de ser inalatório, a gente considera que é uma via que tem menos efeito colateral, talvez, né, por uso tão prolongado, ele comece a ter repercussões. E quando a gente coloca no STEP 1 e STEP 2 esse uso sob demanda, a gente vai reduzir essa exposição. No Sigma, em 52 semanas, ele reduziu para 1/4 da exposição quando comparado com o corticoide de manutenção. Fora que, roubando o que você ainda vai falar de asma exacerbada, né? Se eu controlo melhor essa asma, eu fico usando menos corticoide nas exacerbações, né? Então Exatamente. um grande ciclo aí que vai tender à melhoria mesmo. Bem legal. Então, eu vou passar aqui para fazer essa diferenciação desses 2 steps de tratamento e também tentar encaixar onde a gente começaria o tratamento da Beatriz, tá bom? Tá bem. Ó, o Gina já dá até essas sugestões aqui, né, por quantidade de sintomas, em qual step a gente deveria começar. E aí, no tratamento preferencial, que a gente vai usar o corticoide inalatório com formoterol, se necessário, em dose baixa, como terapia, né, para controle de sintoma e também como resgate. E aqui tem uma especificidade do formoterol. Por que é especificamente ele, né? Que é o que difere aqui da outra tabelinha, que ele considera qualquer outro beta-agonista de longa ação. Porque o formoterol, ele vai ter, apesar de ser um beta-agonista de longa ação, ele tem um pico de ação mais rápido. Então, ele vai simular um beta-agonista de curta. Perfeito. E aí o que acontece, né? A gente vai deixar essa possibilidade para o STEP 1 e STEP 2. Do STEP 3, 4 e 5, você vai manter esse corticoide e vai progredindo as doses, né, do corticoide inalatório com formoterol e vai usar a mesma medicação para resgate, que também é uma coisa aí diferente do tratamento alternativo. Maravilha. Aí só vai agravando. Eu acho que é importante, conforme você vai caminhando nesses steps, ver se todos os passos que a Jo já mencionou, né? Se tá bem controlado, se tá usando direito, se não tem outras coisas em volta que tá fazendo a asma piorar. Tudo isso vai corroborar para ver se. Aí você às vezes só tá subindo nos steps e não tá controlando outras coisas, né? Exato. E aí, aqui onde a gente colocaria a Beatriz, né? A nossa paciente? Aqui, ó, ela tem sintomas, os sintomas delas, deixa eu tentar relembrar aqui, ó. Os Como era, sintomas dela tipo, era era 3 vezes no mês, né? Nos últimos 4 bem meses. Então, esporádico, né? bem Bem esporádico. esporádico. Então, ela Então entraria daria aqui para nesse começar no step. comecinho. Exato. Então, seria um tratamento aí bem mais step 1 e 2, que foi essa maior junção aqui no tratamento preferencial. Perfeito, perfeito. Agora, falando rapidinho, né, do tratamento alternativo, a diferença é, principalmente nesses 2 steps, que aí também ele vai dizer, dar essa sintomatologia, né, de onde a gente começaria o tratamento, dependendo da sintomatologia. No step 1 você vai usar o corticoide inalatório associado ao beta-agonista de curta quando tem um sintoma. Já no step 2, você vai deixar aquela dose de manutenção do corticoide inalatório e, se sintomas, colocar o beta-agonista de curta. Ou seja, eu tomo os 2 na hora que eu tenho um sintoma, o outro eu já estou usando meu corticoide todo dia, e quando eu tenho um sintoma a mais, aí eu uso o beta-agonista. Aqui ele deu uma ignorada no formoterol, né? Aqui ele Sim, tira o sim. formoterol e deixa o beta-2 agonista ainda, mas entendendo a importância do corticoide, né? Exato. E reforçando, como ele já colocou, né? Ele deixa bem claro, Gina, que é um tratamento preferencial é a gente ter essa droga, né? O corticoide inalatório com formoterol. Acredito que aqui é mais para tentar uniformizar e mostrar que, sim, são realidades muito diferentes. Portugal é uma, Brasil é outra, né? Que é a nossa, e tem dificuldades até na distribuição e acesso a essas medicações, né? Perfeito, João. Perfeito. Então, isso. Pensando no nossa paciente com um contexto ambulatorial que está com sintomas, mas nem um sintoma muito exacerbado, a gente vai fazer nossa avaliação até esse momento que vai começar o tratamento farmacológico. Agora, Pedro, eu quero fazer um shift na gente começar a pensar na paciente que chega no pronto-socorro, que é a asma exacerbada. Fechou. Então, saímos da asma ambulatorial, ali onde a gente começou o remédio, vai reacessar, ver se vai subindo nas escadas ou não, ver se tem outras coisas para controlar. Agora a gente está no pronto-socorro, a nossa paciente ela vem com sintomas agudos, né? Exato.
E aqui, na asma exacerbada, é importante a gente tentar definir o que é isso. São episódios com progressiva piora dos sintomas e tem uma queda de função pulmonar, né? Uma queda mais rápida, aguda. É Perfeito. importante frisar que a asma exacerbada ela pode acontecer em pacientes que já têm o diagnóstico ou em pacientes que estão na primeira manifestação. Então, a Beatriz podia estar facilmente abrindo o diagnóstico de asma com uma asma com um quadro mais grave, mais exacerbado. Ok. Tá? E o principal objetivo do tratamento é reverter rapidamente a obstrução da via aérea e a hipoxemia quando ela está presente. Isso é legal que você falou, porque a asma não é uma doença que a pessoa ela vai piorando aos pouquinhos, aí depois ela piora muito e vai no pronto-socorro, né? Ela na Exato. primeira já pode ser muito grave já, né? Exato, e não é uma manifestação que a gente está mais acostumado, por isso que é importante a gente frisar aqui. Perfeito. E aí o que acontece? A gente tem como dividir essa gravidade de apresentação em leve, moderada e grave, né? Por que isso é importante? Porque vai mudar também até como a gente vai pensar nossa intervenção farmacológica nesse episódio. Certo. O mais Ok. legal aqui, Pedro, é que assim, para você diferenciar leve, moderada da grave, você pode simplesmente aprender o que é o grave. Porque se não está com sintomas, né, com alteração do grave, é leve ou moderada. Tá bom? Ok. Aqui, ó, Fechado. Então, comparando, ó, olha a diferença. Grave tem frases entrecortadas, agitação, uso de musculatura acessória, que o leve ou moderada não tem. beleza. Ok. Tá? Acho que isso dá para entender, né? Frase entrecortada é uma coisa que incomoda, né? A pessoa não conseguir falar uma frase completa, né? A agitação, Exato. às vezes, pode ser até hipoxemia, tem que tomar cuidado, né? Agitação demais. E uso de musculatura acessória incomoda. Perfeito. Exato. Aí, uma frequência maior que 30 incursões por minuto, ou está muito taquicárdico, maior do que 120, está com hipoxemia, né, saturando 90% em ambiente, e aqui, quando a gente tem disponível, é ter o peak flow mostrando que tem menos ou 50% do predito, né? Que aí já É, mostra o sinal de grande obstrução. as alterações sinais vitais ali, Ju, eu decoro assim, ó, 30, 90 e 120. 30, 90 e 120. 30 é a frequência Excelente. respiratória, 90 a saturação, 120 é a frequência cardíaca. Então, acho que dá para Tá. fazer uma 30, 90, 30 mais 90, 120. Pronto. Excelente. Essa dica, então, gravem isso, pensem no grave, não tenham sinais de grave, é leve ou moderada. Então, Show. fazendo Se não essa tiver nada disso, estratificação, se não tiver nada disso e for uma crise leve ou moderada, o que que eu faço, Ju? pronto, é o que nós vamos falar. Pensando na leve ou moderada, sempre broncodilatador de curta, o beta-agonista de curta. Na nossa realidade, Brasil, salbutamol, fora, né, Estados Unidos, principalmente, é o buterol, tá? Beleza. Na primeira hora, nós vamos fazer de 4 a 10 jatos a cada 20 minutos. E após Tá. esse período, a gente vai reavaliar para saber se melhorou, se eu posso começar a espaçar, né? E a deixar períodos mais distantes entre uma administração e a outra. Isso vai depender muito de como esse paciente vai estar depois dessa primeira intervenção. Fechado. Fechou? Beleza. Associado a isso, nós vamos fazer o corticoide. E aqui a gente pode fazer prednisona de 40 a 50 miligramas por 5 a 7 dias. E mais recentemente, o Gina falou da dexametasona, nessa dose aí de 0,6 miligrama por quilo, que aí tem um trabalho que fala 12 miligramas, outro fala 16, testou doses diferentes, por 1 a 2 dias. Não tem Tá. benefício, Pedro, em relação à via. Por quê? Em teoria, né? Teoria não. Na prática, a via oral é a via mais rápida, porque o paciente está lá disponível. Você vai preferir a via parenteral quando o paciente está muito agitado, pode estar com rebaixamento, um quadro muito, muito grave em que a via oral não é possível. Aí a gente vai escolher a parenteral. Beleza. Se conseguir engolir, dá para tentar a via oral, né? É o mesmo Exato. efeito. O mesmo Perfeito. efeito. O oxigênio suplementar, somente se hipoxemia, que não vai ter benefício de colocar oxigênio se o paciente não está desaturando. E aí a Tá. ideal é manter entre 93 e 95, nada mais do que isso. Tá. E uma coisa que é importante de frisar é que não se recomenda o uso de antibiótico. Aqui, diferente do DPOC exacerbado, a maior probabilidade, como a gente viu, não é ser nada infeccioso, sim, né, bacteriano, que não vai ter benefício. Muitas vezes é ou infecção viral, alguma coisa ambiental, ou mesmo um paciente que não está adequadamente tratado. Então, o antibiótico não tem tanto benefício. Perfeito. Ótimo. Maravilha. Agora Então, vamos para a grave, esse é um bom né? paralelo para fazer com DPOC, né? DPOC exacerbação tem os seus critérios de antibiótico. Aqui a regra é não precisar de antibiótico, né? Exato. Show. No grave, a gente vai considerar tudo isso que a gente fez para o leve, né? Para o leve e moderado, e vai acrescentar o brometo de hipratrópio, esse Tá. trava-línguas aí péssimo, e vai considerar também o sulfato de magnésio em algumas condições. Fechado.
O brometo hipratrópio, ele vai ser de 4 a 8 jatos também, com intervalo de 20 minutos nessa primeira hora, só que para você fazer uma administração adicional, você tem que esperar 3 horas, né, após essa primeira intervenção. Tá bem. O magnésio, você pode fazer uma dose de 2 gramas em 20 minutos, aí sendo uma dose única também para ajudar a paciente a sair dessa crise. E esse aí, outro ponto, que é o corticoide inalatório, o que é que o Gina fala? Que ele reduz a hospitalização em pacientes que não estão com corticoide sistêmico, mas não se sabe se tem tanto benefício quando você associa em um paciente que não usa. No paciente que já usa corticoide inalatório, a gente vai manter o tratamento de base dele, isso a gente não vai mudar. E pode até, né, fazer crescer, aumentar um step para melhorar esse controle de sintomas, tá bom? Perfeito, ok. E aí, por fim... Não, então na crise grave, marcar que aqui entra bem o antimuscarínico, né? O hipratrópio e o sulfato de magnésio. Maravilha. Exato. E aqui não se recomenda o uso de aminofilina ou teofilina, porque não vai ter benefício em relação ao beta-agonista de curta e vai ter muito mais efeito colateral. Então, é uma prescrição que não é recomendada, tá bom? Perfeito, Jô. E aí, se eu trato, faço as coisas, o paciente fica bem, como é que eu faço para eu mandar embora? Pronto. Então, vamos pensar em quando dar alta, né? Que acho que é outra grande dúvida aqui nesse contexto. Na exacerbação leve a moderada, um peak flow de 60 a 80 do predito, associado à melhora dos sintomas, sem o uso de broncodilatador naquele momento, uma saturação maior que 94, e um paciente que tem um suporte social adequado, né, que faz parte do nosso plano de ação, ele pode receber a alta de uma forma segura, tá? Tá bem. Já o paciente com a exacerbação grave, a gente quer que ele tenha um peak flow acima de 60% do predito ou que ele tenha uma melhora clínica, né? Só que aqui é bem mais difícil, porque é um paciente que, como é grave, ele pode ter uma resposta muitas vezes mais demorada. Então, talvez é um paciente que a gente não vai conseguir dar alta para ele naquelas próximas 12 horas, né? E daquela reavaliação. E sempre questionar sobre fatores de pior prognóstico, para a gente saber com qual paciente a gente está lidando, né? E se tem mais alguma coisa que a gente precisa intervir para poder melhorar o cuidado desse paciente. Maravilha, Jô. Tá? Para os dois vale o plano de ação, então o paciente ser orientado o que ele pode fazer quando ele começa a ter sintomas de exacerbação em casa e sempre checar se ele tem um suporte social adequado, né? Se o pronto-socorro é perto da casa dele, se tem fácil acesso às medicações, enfim. Doença traiçoeira que às vezes o paciente parece que tá bem, vai para casa e volta mal bem rápido, né? Exatamente. Então, por isso, todo esse cuidado. E assim, né? Um tema longo, vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso nos nossos episódios, no nosso podcast. Então, tem um super recente que é de asma no pronto-socorro, e que a gente vai detalhar muito mais sobre esse tratamento e controle da asma, né? A exacerbação da asma. E tem um pouquinho mais antigo, que é sobre o GINA de 2019, que apesar de ser 2019, não teve tanta alteração de lá para cá. Show, eles se complementam até, né? Eu tenho uma visão de que os dois eles se complementam. E ele é de graça nosso podcast, né, Jô? Tá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tem vários locais aí. E é isso, pessoal. Fechado? Muito obrigada. Fechou. Valeu, Jô. Obrigado. Valeu. Curte, compartilha, todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.